Professor doutor Ricardo Vieira, pesquisador emérito da Universidade Nova de Lisboa, no Instituto Politécnico de Leiria. Um bom dia. De Leiria, Portugal. Olá. Um bom dia, professor Ricardo Vieira. Seja muito bem-vindo aos nossos colóquios, quinto colóquio Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares e sexto Informar-se. Essas são as formalidades, mas preciso, por uma questão de respeito, de afeto, de consideração já construído por nossas instituições, a Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, da qual sou diretor, e o Instituto Politécnico de Leiria, onde estivemos, realizando uma série de atividades. Tá? É um prazer imenso reencontrá-lo. Muito obrigado e nossa gratidão pela sua presença. Professora Silvia Michele, por gentileza. Muito obrigado, Roberto. Bom dia a todas, todos. Saúdo a todos os presentes nessa manhã de 10/11 de 2021. É com grande satisfação e alegria que recebemos hoje, para a presente conferência, o professor doutor Ricardo Vieira. A conferência Currículo por uma abordagem intercultural de saberes é uma atividade do 5º Colóquio Luso Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, mediado pela Rede de Antropologia, Etnografia e Educação do Norte e Nordeste, que começa a ensaiar, e promover uma série de atividades durante esse evento. Agora, eu gostaria de apresentar, mais formalmente, o professor Ricardo Vieira, trazendo um pouco da sua itinerância formativa e profissional. Doutor em Antropologia, pós-doutor em Serviço Social, agregado em Antropologia da Educação pelo ISCTEC, mestre em Antropologia Social e Sociologia da Cultura pelo FCSH-UNL. No ano de 2000, foi agaleado com o Prêmio Rui Grácio, Prêmio Nacional para o Melhor Trabalho de Investigação em Educação realizado em Portugal. É atualmente professor coordenador principal, professor titular, da Escola Superior de Educação, Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria. Coordenador do mestrado da ESEX Leiria em Mediação Intercultural e Intervenção Social. Membro da Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural. Professor decano do Instituto Politécnico de Leiria. E investigador integrado do SIX Nova e Leiria. A sua investigação incide sobre identidades pessoais, sociais e profissionais, história de vida, interculturalidade, mediação intercultural, pedagogia social, intervenção social, gerontologia social, matérias sobre as quais tem vários textos e livros, publicados em Portugal e no estrangeiro. Trabalhou com nomes eméritos do campo da educação e da antropologia, como o professor Raul Iturra, grande parceiro do nosso querido e estimado Paulo Freire. Além também de ter trabalhado com Pierre Bourdieu, François Bouvin, Monique Saint-Martin e Maria Elizabeth Radman. Eu trouxe aqui algumas obras que nos são muito caras, do elenco de obras e de livros do professor Ricardo Vieira para vos apresentar. Obras que são muito importantes, por exemplo, para a minha itinerância formativa, como alguém que foi orientada pelo professor Ricardo Vieira durante o seu pós-doc. Então, eu tenho aqui alguns presentes, e que, para mim, são grandes clássicos do campo da antropologia da educação, que foram presenteados pelo professor Ricardo Vieira. Aqui eu tenho esse livro, que é um livro, para mim, é o grande clássico do professor Ricardo Vieira, que é Educação e Diversidade, Notas de Antropologia e Educação. Temos também um outro livro aqui que, para mim, é belíssimo, que é o Histórias de Vida e Identidades, Professores e Interculturalidade. Uma outra belíssima obra, para todos nós, educadores e pesquisadores do campo da educação e da antropologia. Trago também uma obra já mais recente, que tem a ver com o mestrado que o professor Ricardo coordena, que é esta obra em parceria com a professora Ana Maria Vieira, sua esposa, e também colega de trabalho, que é o livro Pedagogia Social
mediação intercultural e transformações. Então, eu gostaria novamente de falar, professor Ricardo, né? Eu lhe saúdo e somos extremamente gratos pelo senhor nos agraciar com a sua presença e a sua conferência nesta manhã de 2021. Muito grata. Muito obrigado, Michel. Essas palavras são, de facto, muito sentidas e fazem eco do lado de cá do Rio Atlântico. Eu encurto o Oceano Atlântico para um pequeno rio que nos separa ou nos liga. Na verdade, estamos cada vez mais ligados. Michel, professor Roberto, a UFBA, a Faculdade de Educação, todos vós. Agradeço imenso esta apresentação. E devo começar agora, professora Silvia Michel? Devo começar agora? Isso? Ok. Então, informalmente, primeiro, bom dia a todas, bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou de novo em Salvador da Bahia. Agora, de modo virtual, como se diz, de forma virtual. Mas eu estou bem aqui, não é? Estou bem convosco, juntos. Adorei esta bonita apresentação, essa performance musical e cultural de Salvador, que também nos acolhe e cria esse clima fantástico para um evento científico. É com muito prazer que eu estou neste quinto congresso, quinto colóquio luso-afro-brasileiro de questões curriculares e que é simultaneamente o sexto Informasse, onde eu já estive, de facto, em 2018 presencialmente, aí em Salvador. E estive com a professora Silvia Michel, falava ainda agora. Eu estive, de facto, com a Ana Vieira, com a professora Ana Vieira, que é a minha esposa, e que me falou de vós ontem, porque eu não pude participar, tinha um outro compromisso. E ela esteve também em Leiria e em Salvador. Leiria, bem no centro de Portugal, próximo de Fátima, esse lugar sagrado para os católicos. É aí que nós estamos fisicamente, não é? No centrinho, junto ao litoral. E ela me falava, Ana Vieira, dessa mesa ontem, que correu fabulosamente bem, com a professora Silva Michel, com o Léo, outro amigo, o Leonardo Léo. Bom dia, Léo. E com a Rita Dias, bom dia. E com a Maria Tavares, parabéns por essa mesa e pelas outras. De modo mais formal agora, agradeço o convite de toda a organização e cumprimento os professores e amigos, Roberto Macedo, José Pacheco, da Universidade do Minho, e também o professor e amigo, professor António Flávio. Que esteja tudo bem convosco e que continuemos ligados a discutir estas questões por muitos e bons encontros luso-afro-brasileiros de questões curriculares. Particularmente, tenho que agradecer com muito carinho ao professor Roberto Macedo e à professora Silvia Michel por todo este entrosamento que se vai construindo, tal como o currículo. Por todo este entrosamento e acolhimento sempre eficaz da racionalidade, mas essencialmente muito afetivo, muito amigável, com muita empatia de parte a parte. Obrigados. Cumprimento todas e todos os participantes deste grande congresso. Bem-vindas, bem-vindos. Eu espero estar a chegar bem a vós, espero conseguir transmitir-vos a minha mensagem, fazer com que ela seja entendível, tentando falar devagarinho, devagarinho, eu vou tentando falar um pouquinho carioquês, talvez, não sei. Chegar até vós para que depois, no final, possa haver algum questionamento e algum diálogo. E se não for hoje, que esse questionamento se mantenha na mente, também esse diálogo. Bom, posto isto, a minha comunicação, a minha conferência,
tem como título Currículos. Optei por não fazer PowerPoint, porque eu fazia só 2 ou 3 PowerPoints com o título, mas não adiantava. Acho que a concentração nas palavras do português de Portugal e do português do Brasil nos levam também a uma maior concentração e uma maior possibilidade de entrosamento cultural através da língua. Aprendemos a falar um pouquinho a outra língua que o outro fala. Currículos por uma abordagem intercultural dos saberes. A primeira ideia que eu queria dizer é que é muito bonito o título. Eu acho que foi o Roberto que o construiu, não fui eu. Não faria coisa tão bonita. Os saberes são culturas e, no plural, é assim que nós devemos falar, porque hoje, muitas vezes, esta sociedade contemporânea, capitalista e racionalista, fala da sociedade do conhecimento. A primeira ideia que eu queria dar em relação a isto é: eu gosto do título, espero que vocês gostem também, e espero que vocês pensem neste exagero com que algumas pessoas falam hoje da sociedade do conhecimento como se isso fosse uma coisa nova. Como se todas as sociedades não fossem sociedades do conhecimento. Ou mais, como se todas as sociedades não fossem sociedades de conhecimentos vários, como irei falar à frente. O currículo, do meu ponto de vista e do ponto de vista de muita gente que está aqui neste evento hoje, tenho a certeza, o currículo não pode ser analisado, discutido em gabinetes, isolado da dimensão fundamental que é a cultura, que são as culturas de onde provém o público da escola, de onde vêm meninos e meninas, crianças, adolescentes, jovens, buscar na escola uma aprendizagem eventualmente mais aprofundada, eventualmente mais científica, mas para continuar a viver neste planeta Terra, que é a casa, que é a nossa casa, a casa de todos nós. E, portanto, diria que o currículo é, neste sentido, um instrumento privilegiado para promover a troca no espaço escolar. Pode promover a troca. Ou, pelo contrário, tenho N ecrãs a aparecerem com mensagens de todo lado. Esta sociedade desse conhecimento informático está sempre chegando até nós, até no momento em que eu estou a falar com os meus amigos de Salvador. Me desculpem, já desliguei aqui o celular, como vocês dizem. Portanto, um currículo pode promover a troca no espaço escolar ou, pelo contrário, pode estruturar, e tem feito isso, uma instrução, um ensino uniformizante e, tantas vezes, descontextualizado, fora do contexto da vida das pessoas. E eu creio que não é só falar, eu creio que é mesmo fundamental nós falarmos desse currículo, que eu chamo currículo monolítico, um currículo monocultural, e passar a um currículo que eu aprendi a designar assim, com o professor Roberto Macedo, com a professora Sílvia Michel, com quem publicamos um livrinho. Vou mostrar, já que a Sílvia mostrou há pouquinho, o nosso livrinho, que gostaria também de ter nas mãos aí convosco, de estarmos todos aí no salão da troca. Este livro foi organizado pelo Ricardo, que sou eu, pela Ana Vieira e o José Carlos Marques, Etnocurrículo e Etnoaprendizagem, Diálogos e Investigação e Transformação, e tem um diálogo justamente, onde é que está cá o índice, com o professor Roberto Sidney Macedo e a Sílvia Michel Macedo. Vejam, cá na parte final, aqui.
queria dizer que, de alguma forma, estes nossos encontros me levaram também a reconstruir um pouco o discurso e justamente a dizer-vos que é preciso passar para um etnocurrículo que parta dos saberes de cada aluno, a que nós chamamos os etnossaberes, para a construção de identidades mais interculturais, de identidades de selves, que é o plural de self, mais interculturais, que viajando entre margens, como se fosse Leiria e Salvador, se reconstroem e se tornam mais mestiças da primeira e da segunda margem, ou da terceira margem, como diria o poeta Guimarães Rosa. É preciso desconstruir a escola e os currículos que constroem oblatos. Esta palavra agora é mais difícil de traduzir, Laine. Oblato. A escola, como ensinava o meu mestre, Pierre, um dos meus mestres, que a Silvia falou já, dos meus dois grandes mestres, Raul Iturra e Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu dizia: a escola constrói oblatos. E o que nós estamos aqui a discutir é como construir cidadãos que não sejam oblatos. Primeira definição. O oblato é um conceito do direito canónico, do conhecimento bíblico, e que tem a ver com a oferta de crianças, de jovens à igreja e que saíam das suas famílias para serem educados num convento, para seguirem a vida religiosa. E, portanto, muitas vezes havia um corte com a cultura de origem, à qual eventualmente regressavam ou não regressavam já mais, porque passavam a ser outros. Esse corte, que é um corte epistemológico, levou-me há muitos anos a construir este conceito com Raul Iturra e com Pierre Bourdieu de oblato, que é o cidadão que, através da educação, passa a dominar uma outra linguagem, a entrar num outro mundo conceptual, a entrar numa outra epistemologia e cosmologia, fazendo um corte com a sua partida, fazendo um corte com os saberes da sua infância, fazendo um corte com os saberes da comunidade de origem. Pois eu não quero que a escola onde eu trabalho e faço formação de professores seja uma escola que, em vez de construir cidadãos interculturais, que de alguma forma têm que fazer uma fuga, por isso são transfugas, mas que os faça de modo intercultural. Que esse sujeito, esse aluno, essa criança, esse jovem, se torne um transfuga que partiu de um lugar para o outro, mas que continua a habitar nos dois, justamente nessa terceira margem de Guimarães Rosa, conseguindo ser um bom tradutor de culturas, como escreveu Clifford Geertz, entre a primeira e a segunda margem. Pois, se a escola hegemónica da cultura dominante cortar com o passado da maioria dos estudantes, ao contrário de os articular, como acontece com o trânsfuga intercultural, a escola está a fazer um mau papel. A escola está a apagar a memória cultural que existe no corpo de cada indivíduo que vai à escola. A escola deve, portanto, promover a inclusão de todas as culturas. A escola deve potenciar trocas e, em consequência, inevitavelmente, reconstruir identidades pessoais para que sejam mais compósitas, como nos diz Maluf, para que sejam mais interculturais.
Como citei o Maluf, que é um sociólogo e um escritor hum, com vasta obra, e que me emprestou este conceito da identidade compósita, que outros chamam de identidade líquida, identidade mestiça, sempre à volta do mesmo assunto, identidade em gerúndio, eu estou sendo. Eu diria que talvez um bom exemplo, eu encontraria aqui um exemplo da própria vida contada pelo Maluf para que as pessoas percebam aquilo do que eu estou a falar. É que esta escola monolítica, esta escola do currículo monocultural, tem formado mentes que não compreendem a mestiçagem de cada ser humano. Todos os seres humanos são mestiços. Biologicamente, nem tem discussão. Somos todos mestiços. Mas culturalmente, somos também todos mestiços. E por isso, todos interculturais. Mesmo que não o queiramos assumir. Mesmo que, sendo oblatos, queiramos esconder algumas partes da nossa trajetória biográfica. Olhem, digo-vos, caríssimas e caríssimos participantes, o Maluf o Maluf nasceu no Líbano, só para terem uma ideia. Nasceu no Líbano, viveu no Líbano 20 anos, mais ou menos, 20 anos, aprendeu a ler e a escrever em árabe, e em árabe é mesmo ao contrário. Não era muçulmano, era católico, ok? E depois, aos 20 e poucos anos, foi para a França, onde vive e onde escreve muitos livros. E passou a escrever os seus livros em francês. E hoje fala árabe, fala francês, escreve nas duas línguas, pensa nas duas línguas e estava a falar de si próprio como um ser compósito numa conferência em Paris, quando um jornalista, e ele também é jornalista, além de sociólogo, um jornalista perguntou na sala: Ok, Maluf, mas diz-me uma coisa, lá no fundo, lá bem no teu fundo, tu sentes-te mais libanês ou mais francês? E esta é a racionalidade simples, simplista, que não tem nada a ver com o pensamento complexo que nos ensinou Morin. Porque a pergunta é: tu és A ou és B? E o Maluf estava a explicar é que ele não era A ou B e também não era A mais B, que era libanês mais francês. E ele respondeu: Bom, vocês não compreenderam a minha mensagem. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Eu sou um terceiro incluído. Eu sou a terceira margem, se vocês quiserem, de Guimarães Rosa. Eu sou. A identidade não se divide em partes, como o senso comum fala, meio francês, meio libanês. A identidade reconstrói-se e dá origem a terceiras, quartas, quintas margens, que são esse self intercultural. Portanto, o senso comum, sabemos-lo bem, o senso comum assenta na ideia de culturas puras, não contaminadas por outras. Terrível. A questão da aculturação é um conceito que foi sendo reconstruído. Roger Bastide, que trabalhou no Brasil, clarificou-o bem em 1949, dizendo que a aculturação não poderia ser vista como desculturação. Não poderia ser vista como um estragar da pureza. Tinha que ser vista como uma mestiçagem, uma transformação, uma mudança inevitável com a convivência das pessoas e, portanto, a aculturação tinha que ser vista como uma interculturalidade. Ainda que a interculturalidade não seja um conceito assim soft, doce, sempre doce.
Porque na interculturalidade não podemos deixar de pensar o poder, o domínio das culturas mais poderosas. Caríssimas conferencistas e conferencistas, participantes, se a escola não for para todos, não for mesmo para todos e para todas, se a escola, através do currículo, claro, também através do currículo, mas não só, não é? Se não tratar diferenciadamente, como nos ensinou Philippe Perrenoud, se não tratar diferenciadamente os portadores de culturas diferenciadas, se não houver, portanto, esta equidade, não é igualdade, é equidade, então a escola estará a segregar, a separar e a apelar à construção de oblatos, de pessoas que passam a ser outra coisa, cortando epistemologicamente com o seu passado, muitas vezes rejeitando, muitas vezes tendo até vergonha do seu passado. Portanto, eu sou convictamente apaixonado pela ideia de que o currículo tem que ligar-se cada vez mais à cultura e às culturas, e temos que ser capazes de construir também currículos em gerúndio, currículos mais líquidos, currículos mais compósitos, currículos mais mestiços, currículos mais dinâmicos, construtores de alunos, de pessoas, de professores também, que passem a ser mais interculturais, como eu expliquei o exemplo de Maluf. Na apresentação desse livro, ou na conferência que fizemos em Leiria, em fevereiro de 2019, com o professor Roberto Macedo, com a Silvia Michel, José Carlos Marques, Ana Vieira e outras pessoas presentes, nós encontramos linguagens, é o que estamos a fazer, tornámos-nos mais mestiços uns dos outros. Essa ideia de os outros em mim, quer dizer, o pensamento do professor Roberto Macedo, da professora Silvia Michel, está em mim. Há uma parte deles em mim. Eu tornei-me mais plural deles também, mais mestiço deles também. E, portanto, nós falávamos nesse livro muito de saberes, e nessa conferência, saberes, etnossaberes e a reconstrução identitária, e sistematizamos e fizemos trocas luso-brasileiras. E é nessa onda, nessa linha, que eu defendo que toda a aprendizagem nos transforma. Toda a aprendizagem. Na escola, curricularmente, ou fora da escola, nos currículos ditos mais ocultos. Toda a aprendizagem nos transforma. A aprendizagem transforma o nosso olhar sobre o mundo, sobre nós e sobre os outros. Passamos a ser uma outra pessoa quando aprendemos coisas novas. E quando elas fazem sentido para nós. Porque senão nem chegam a ser aprendizagem, não é? Aprender história, aprender matemática, no currículo, estão a ver? Filosofia, inglês, seja lá o que for, leva-nos, transporta-nos para outros mundos. E é inevitável que aprender alguma coisa, uma língua, uma nova disciplina, nos muda, nos faz refletir e, nesse sentido, nos transforma, por vezes, identitariamente. De resto, a palavra formação implica sempre, como ensinou António Nova, transformação. Se a formação não produz transformação, é porque não é formação. É inculcação. Do contrário, portanto, ou temos transformação através do currículo, ou temos domesticação, inculcação, não é? O encher cabeças de Montaigne, no século XVI,
retomado por Paulo Freire na pedagogia do oprimido, não é? E o currículo pode ter essa via de inculcação, não há dúvidas. Teve e pode ter. E uniformização. Ou, pelo contrário, não é? Pode ser uma chave fabulosa para a flexibilidade e apelo à troca de saberes eh, entre todos os sujeitos que acedem à escola, que nos países ocidentais se tornou obrigatória para todos. Aprender é, portanto, de alguma forma, partir. Quando eu aprendo, eu parto para outros momentos, para outros contextos, para outros mundos. Aprender significa estar disponível para dar um passo em frente, para dar um passo à frente, ao lado, para trás, em relação ao outro conhecimento, à outra disciplina, à outra pessoa. Gosto dessa metáfora que falo quase sempre, desse filósofo e cientista francês, Michel Serres. Aprender é partir. Aprender é sair do ventre materno. E eu acrescento, aprender é sair do berço. Nós temos do berço. É sair da cama. É sair do quarto. É sair da casa para atravessar a rua. É sair da zona de conforto e aprender a dialogar com a alteridade. E tudo isso é aprender um outro contexto que se integra, que comunica com todos os contextos culturais que estão dentro de mim. O eu é um ser, é um eu, como ensinou Edgar Morin, bio, psico, sociocultural. Portanto, a cultura não está fora do indivíduo. A cultura está incorporada, como ensinou Bourdieu, num hábitos. Incorporada. Está dentro do corpo. E, portanto, é atravessar a rua, o rio, o Oceano Atlântico. É ir à Bahia. É ir a Salvador. Ou vir da Bahia, de Salvador, até Leiria. Tudo isto para rimar. Partir é aprender outra língua. E o currículo ou nos prende ou nos motiva para partir. É aprender outra língua, a raiz quadrada, aprender a ler um texto, a ler uma partitura de música, etc. Ou a tocar música sem partitura, como os brasileiros, muitos, nos ensinam. Mas tudo isto pode ser feito de muita maneira. E a verdade é que nós não aprendemos todos da mesma maneira. Pode-se aprender a ler com a Bíblia ou com qualquer outro texto. E os textos têm ideologia. Os textos não são neutros, não há textos neutros, não há neutralidade na educação, como muito bem sistematizou Paulo Freire. Não é? E vejam, enquanto aprendemos a ler com a Bíblia ou com o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ou com qualquer outro livro, nós, enquanto aprendemos a ler curricularmente, interiorizamos uma mensagem cultural. Interiorizamos uma identidade mais plural ou, pelo contrário, mais monolítica. A aprendizagem da história, da língua, da leitura, é um ato que está exatamente no extremo oposto a essa ideia da neutralidade. Trata-se de um ato cultural. Portanto, o currículo não pode desligar-se da cultura. Há uma visão do mundo associada ao texto que se lê e que é interpretado com base no background de cada um dos leitores. Há uma visão do mundo associada ao texto e se no desenvolvimento do currículo for obrigatório usar um manual, esse manual proporciona uma visão do mundo que é enraizada no ato de aprender a ler, escrever, pensar,
calcular. Ouçam. Mas também se pode aprender a ler com um livro de leitura escolhido pelo professor, que o contextualiza com os etnossaberes, com as culturas dos alunos que sabe com quem lida. O professor, portanto, não é só um ator, não é só um ator que desempenha um papel que lhe é atribuído. Também não é um sujeito que pode fazer tudo sozinho. Não, ele tem um plano de estudos, tem um currículo, tem uma lógica escolar, eh, que o condiciona, não há dúvidas. Mas ele pode ser inovador. Ele é fundamentalmente, o professor, como diria Bourdieu, um agente. Não é nem ator, nem sujeito. É um agente que tem alguma margem de manobra, em alguns países mais, noutros menos, em algumas conjunturas políticas mais, noutras menos, mas, portanto, ele é um agente que tem alguma margem de manobra para poder recontextualizar o currículo em função do seu público escolar. O professor, se pode escolher um livro, tem essa margem de manobra. Se não pode, não tem, não é? A escolha do livro ou do manual é já um ato de flexibilidade curricular. Pôr-se em cima da cadeira ou da mesa da sala de aulas, lembram-se, como naquele filme O Clube dos Poetas Mortos, e dizer: vamos arrancar esta página do livro que só atrapalha ou que está errada, que está a mais. Isto já é um agenciamento do professor que diz: não leiam esta parte. É já um agenciamento. É já um ato de flexibilidade. É uma tomada de consciência de que aquele exemplo tratado naquela página pode ser inculcador de uma visão eventualmente monolítica do mundo. Assim, se o professor o considera pouco interessante para a maneira como quer ensinar, ou melhor, para a maneira como quer ensinar a aprender, exclui, inclui, flexibiliza e adequa os exemplos do manual aos etnossaberes dos alunos, estando assim a construir um etnocurrículo onde caibam todos os saberes. Se trata de um professor de professores, eu sou também professor de professores, na formação de professores e educadores, aí eu penso que se trata de ensinar, a aprender a aprender. Repito, ensinar, a aprender a aprender. O professor do ensino superior, da universidade, deve ensinar, a aprender a aprender. Se a aprendizagem não faz sentido no mundo cultural dos aprendentes, então, como disse de início, a escola está a fazer um mau serviço. Está a destruir identidades. Está a construir cidadãos oblatos. Nesses livros que a professora Michelle Macedo mostrou, Silvia Michel, encontrarão estes conceitos mais explorados para quem sentir necessidade deles. Quer dizer, essa escola monolítica, esse currículo monolítico, produz alunos que abandonam a cultura de origem ou que passam a ter vergonha dela, que a escondem para se maquilharem com a cultura legítima do Estado, estratégias identitárias para fingir que são apenas produtos desta última cultura onde chegaram com o sucesso escolar, aquela cultura que é veiculada e valorizada pela escola, e deixam de assumir a sua primeira, a sua origem, provavelmente muitas vezes, porque o professor não foi um mediador de aprendizagens.
e foi um inculcador de uma lógica cultural hegemónica, tida como única e normal. Quer dizer, portanto, que esse professor não desenvolveu uma etnoaprendizagem, como diz Macedo e Macedo, o pai e a filha, o professor e a professora, nossos amigos e construtores dessa grande faculdade e desses grandes encontros que ocorrem na UFBA. A criança, o adolescente, o jovem, percebem assim tantas vezes que afinal o que pensava saber, afinal não é considerado saber. O Paulo Freire explorou esta ideia muito bem. Caríssimos colegas, o currículo tem definições mais didatistas. Eu não quis estar a dar definições exclusivamente com preocupações didáticas. Abundam muitas definições dessas. Definições mais nacionais, mais globais, definições mais culturais, definições mais locais de currículo, definições mais flexíveis, com mais espaço ou com menos espaço para a interpretação do professor como um maestro. Um maestro segue uma partitura e por isso tem a sua limitação e controlo que solicita à orquestra. Mas há um lugar para aquilo a que habitualmente chamamos um improviso. Um improviso que, em boa verdade, não é verdadeiramente um verdadeiro improviso. Porque os músicos estão limitados por essa partitura e sabem que determinada nota entra fora de tom porque a base pode ser de um tom maior ou de um tom menor. Claro que quem souber música perceberá melhor aquilo que eu estou a dizer. Nessa transgressão criatividade, muito ligadas, a transgressão e a criatividade, do designado improviso, há, portanto, um limite na música e em tudo. O arranjo criativo e dito de improviso não pode fugir a um conjunto de notas que estão dentro do tom para não se perder a harmonia. Portanto, esta é uma boa metáfora para mim, para pensar o desenvolvimento curricular por parte de um professor que tem em conta que todos os alunos são portadores de culturas heterogéneas, de etnossaberes diversos. Portanto, o professor tem algum espaço de agenciamento para fazer trabalho autónomo, para fazer pensar, rasgar, abandonar um livro, escrever, fazer uma visita de estudo, fazer uma saída de campo, contextualizar, etc. Hoje nós temos aqui especialistas de todo luso-afro-brasileiros, permitam-me assim a expressão, destas dimensões. E, portanto, esses etnossaberes, essas etnociências, de que se tem trabalhado muito no Brasil, onde é que cabem? Por exemplo, a Teresinha Nunes e a sua etnomatemática, e outros, né? Mas também a etnobotânica, a etnomusicologia, a etnozoologia, a etnolinguística, a etnomedicina, a etno, sei lá, tantas etnos, tanta coisa que a escola e o currículo por vezes ignora. E nós contamos convosco para esta articulação, para sermos professores mediadores dos etnossaberes e do currículo estatal. Para essa ponte, para fazermos construir essa ponte, ou essas pontes necessárias entre os etnossaberes e aqueles que a Europa, ou a Unesco, ou os Estados Unidos da América, ou o Ocidente designam arrogantemente de saberes globais, que é nem mais nem menos justamente do que uma forma arrogante
de chamar aos outros de pequeninos e pouco esclarecidos. Tenho 4 minutos para terminar, creio. Eu creio que nenhum de nós quer ser igual ao outro. Nós só queremos igualdade de oportunidades. Ninguém aqui quer ser absolutamente igual em tudo. As pessoas não aprendem da mesma forma, pelo que temos de encontrar maneiras de ensinar de modo diferente, para que a escola não seja para todos. Não, para que a escola seja mesmo para todos e não apenas para alguns. Ou melhor, nós temos de ensinar a aprender e, portanto, temos de perceber que fazer uma flexibilização curricular é encontrar, é construir meios para fazer uma mediação entre a cultura de origem, essa mindset culture de cada criança e os objetivos que o tal programa nacional manda atingir no final do primeiro ciclo em Portugal. Ou, porque a linguagem no Brasil é outra, ou no final do primeiro trimestre, ou pelo Natal, ou pela Páscoa. Mesmo nesse currículo, tipo fato único para todos, há espaço quanto a nós, há espaço quando nós temos professores, quando nós temos educadores e educadoras, claro, quando nós temos técnicos e técnicas que serão aquilo que alguns de vós já são e virão a ser cada vez mais, capazes de fazer do ensino e da aprendizagem um processo de mediação pedagógica. Finalmente, assiste-se hoje a esta busca do ensinar a aprender, e isso implica saber construir não só currículos no gabinete, mas currículos que se reconstruam no mundo da prática através de etnopedagogias que, uh, que, que partem dos etnossaberes para transformar e para construir, eventualmente, saberes mais abstratos, mas que não anulam os saberes de partida. Por fim, assiste-se hoje, de facto, a um esforço significativo para a reformulação dos currículos escolares em muitos países do mundo. Mas creio que nada disso pode ser apenas um trabalho de gabinete. As investigações, as pesquisas mostram que o currículo da escola está baseado essencialmente numa cultura hegemónica, a cultura mais dominante. O currículo, se não for transgredido pelo professor, o currículo, se não for flexível por parte do Ministério da Educação, não for indicado como essa possibilidade de adaptação, expressa-se numa linguagem hegemónica, dominante do Estado-nação e é transmitida através do código cultural da dominação. Talvez por isso mesmo o currículo tem sido um dos elementos centrais das reestruturações e das reformas educativas que, em nome de uma racionalidade essencialmente económica, estão a ser propostas propostas em diversos países. Através da seleção de conteúdos curriculares, um currículo que seleciona significa que não seleciona. Há uma parte que é selecionada, outra parte que não é selecionada. Um currículo que seleciona conteúdos curriculares de uma forma naturalizada. Dessa maneira, a cultura dominante vai se impondo às outras, que são consideradas como uma espécie de não culturas. E o grande problema é que desde pequenino a criança pode não ter filtros para compreender que ele próprio tem culturas que o seu professor e educador desconhece
e por isso não incorpora no seu currículo e na sua pedagogia cotidiana. Muito obrigado, por respeito pelo tempo e por vós, terminaria aqui deixando à mediação o papel de conduzir. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo Vieira. As manifestações são extremamente... reconhecem extremamente o valor dos seus argumentos para as nossas reflexões em termos curriculares. Né? Agradeço pelas citações, né, das obras que estamos construindo juntos e juntas. Né? Quero ressaltar aqui, né, que suas abordagens, né, elevando e realçando os saberes, a vida, a implicação cultural, tá? Coincidindo com as nossas afirmações que na aprendizagem não há um cérebro separado da vida aprendendo. Ou seja, é que as questões culturais, né, elas fazem parte da nossa vida, do nosso corpo, bom? E que tenhamos currículos compósitos, tá? Essas são afirmações e argumentos revolucionários para nós resistirmos a um momento que hoje, no Brasil, o fascismo solapa todas as políticas de educação, aliado à forma cínica e desonesta da força do capital, das relações, né, desonestas com aqueles que representam esse capitalismo selvagem que vivemos hoje, né, com faces nazifascistas. Nosso muito obrigado. Nós queremos, inclusive, né, conversarmos com algo que eu e a Silvia Michele Macedo estamos falando, de que nessa perspectiva de currículos compósitos, tá, falamos também de currículos de formação insurgentes. Conversamos isso há um mês, mais ou menos, né, e agradecemos, portanto, né, a sua brilhante argumentação, a sua brilhante conferência, né, isso pelas manifestações que estamos vendo aqui pelo YouTube, pelo chat, né, mais uma vez agradecendo a sua presença na nossa Faculdade de Educação, no nosso colóquio Luso Afro Brasileiro de Currículo, e sexto Informar-se, quinto Luso Afro Brasileiro de Currículo, de Questões Curriculares, e sexto Informar-se, tá bom? E passo agora a palavra à professora Silvia Michele para suas considerações também. Obrigado, Roberto, muito obrigado. Professor Ricardo, obrigada por nos brindar com essa fala emocionante, rigorosa, afetiva, pertinente e crítica. Muito grata, muito grata. Vejo pelas expressões, né, pelas manifestações dos colegas que estão aqui no chat, né, como a sua fala tocou profundamente, né, todos nós que somos comprometidos efetivamente com a educação de qualidade, com a educação para a dignidade e com a educação para a vida, né? Então, assim, muito grata pela sua explanação, né? Pela sua forma sensível de olhar e pensar o currículo, mas também olhar e pensar a aprendizagem e a formação. Entendendo, né, que esses dois fenômenos que compõem o processo educacional, né, o olhar para eles com essa sensibilidade, entendendo a formação de uma perspectiva ampliada e entendendo a aprendizagem de uma perspectiva ampliada, faz com que a gente consiga qualificar currículos. Pensar nesses currículos a partir desse sentido que o senhor fala de um etnocurrículo, acolhendo efetivamente o que a gente pensa e fala, entende enquanto etnossaberes. Então, estou aqui emocionada com a sua conferência, assim como muitos, né, que estão aqui literalmente expressando isso, né, nos comentários aqui no chat público, né, via o YouTube e via a plataforma do Even, né? Todos nós estamos profundamente tocados. E, inclusive, eu peço licença ao professor Roberto, porque isso foi um pedido que veio aqui no privado para mim. Por favor, professora Silvia Michele, nos fale novamente as referências dos livros do professor Ricardo Vieira. Então, licença, professor Roberto, vou fazer rapidamente, tá?
E não esqueça da referência do livro. Né, vou fazer. Tá bom, por gentileza. Por gentileza, professora Michele. Então, temos esse belo livro, tá, que é uma organização nossa, aí encabeçada pelo professor Ricardo Vieira, pela professora Ana, né, sobre os etnocurrículos e as etnoaprendizagens, mas temos aqui o livro do professor Ricardo Vieira, que estão pedindo, né, que é Educação e Diversidade Cultural, Notas de Antropologia da Educação, um dos grandes clássicos do professor Ricardo Vieira. E aqui Editora, a gente tem Michele, editora. A editora Afrontamento, tá? E também é uma mobilização, né, do Ipeleria, ok? Então, é este livro aqui. E a gente tem o outro livro que também foi citado e que tem muito a ver, tá, com a fala do que o professor Ricardo Vieira trouxe hoje, trazendo essa dimensão da potência das itinerâncias formativas e aprendentes, né, que é o belíssimo livro, que realmente é um dos livros que eu sou apaixonada em relação ao trabalho do professor Ricardo Vieira, que é o retrato, de certa forma, da sua pesquisa de doutorado, que é o livro História de Vida e Identidades, Professores e Interculturalidade. Né, que vai trazer exatamente esse caminhar nosso, as nossas itinerâncias formativas, as nossas itinerâncias aprendentes, e a força disso tudo, né, para pensar, por exemplo, as questões curriculares. Então, agora, né, depois de mostrar esses dois livros, eu gostaria também, em nome do professor Leonardo Rangel, né, de convidar todos vocês para estarem à noite, né, no lançamento do nosso livro, tá? Em que o professor Ricardo Vieira é um dos nossos autores, né? É um dos autores que compõe o nosso livro. Ele nos presenteou com um belíssimo capítulo, né? O livro é Antropologia e da Educação, Aprendizagem como Caminhada e Formação como Travessia. Eu acho que o próprio título do livro reflete muito a sua fala, né? Que, como o senhor sabe, né, o título do livro foi também pensando em tudo aquilo que a gente aprendeu com o senhor durante o nosso pós-doutorado e a leitura dos seus trabalhos, ok? Então, assim, esse livro também é uma homenagem, né, ao senhor como meu mestre, né, e inspirador, ok? Então, um abraço, professor Ricardo, e assim, à noite nos vemos no lançamento dessa obra. Um abraço. Um abraço grande, Michel. Muito obrigado, Michel. Professor Ricardo, nós solicitamos que pode ficar na nossa sala e assistir, se puder, né, a composição das outras atividades que virão. Eu não sei se o professor Pacheco, Leomir, né, por gentileza, se você está na sala, se o professor Pacheco já chegou. Okay. Que ótimo. Tudo bem. Nossos amigos aqui portugueses, né, do coração, né, gosto de todos, mas, né, são amigos do coração. Professor Pacheco, gostaria de justificar a presença do professor Pacheco para fazer uma fala sobre o colóquio, né, o 6º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, que acontecerá em Braga, e aí o professor Pacheco dará as informações, que será, né, seguida de um vídeo após a sessão de fotografias que teremos ainda aqui, logo depois dessa mesa. É rápido, né? Teremos o vídeo que o professor Pacheco trouxe, um vídeo convite, né, para chegarmos até Braga em 2022. Está todo mundo mobilizado, professor Pacheco. A fala é sua. Ora, muito bom dia aos colegas do Brasil, ao professor Roberto, à professora Michele, a todos os que estão a assistir a este excelente colóquio organizado pelo professor Roberto e pelo seu grupo de Formace. Pois é, a vida não para, mesmo em tempos de pandemia. Este colóquio significa, de facto, o regresso à normalidade, embora ainda online, e estamos a pensar, e já está totalmente decidido, que o 6º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares decorra em Portugal, na Universidade do Minho, no próximo ano, entre os dias 20 e 22 de junho. Este evento será organizado conjuntamente com outro grande evento do mundo do currículo, que é a 7ª Conferência Trienal da Associação Internacional para o Avanço dos Estudos Curriculares, cuja figura proeminente é William Piner, que criou a associação e que a projetou
quer através de uma revista, quer através de seminários internacionais. E este 7º colóquio, que já se realizou na China, na Finlândia, na África do Sul, no Brasil, no Rio de Janeiro, no Canadá, na Austrália, acontecerá conjuntamente com a 6ª Conferência de Estudos Curriculares Luso-Afro-Brasileiro. Há aqui só um ano de intervalo entre o 6º e o 7º, portanto, colóquio, porque este colóquio era para ter sido organizado o ano passado, mas não foi possível devido à questão da pandemia. O título do evento é o Currículo na Era Pós-Pandémica e é um convite para que todos os investigadores possam discutir e trazer os seus estudos teórico-conceituais e empíricos sobre aquilo que é o currículo nesta era pós-pandémica, bastante desafiada pelas tecnologias digitais e num mundo cujos futuros estão em permanente transformação. E é este apelo que fazemos para participação no colóquio Luso-Afro-Brasileiro e na Conferência Internacional a realizar, como disse, de 20 a 22 de junho de 2022, na cidade de Braga, na Universidade do Minho. Como o colóquio Luso-Afro-Brasileiro será realizado conjuntamente com um colóquio que terá muita participação de estrangeiros, sobretudo de língua inglesa, nós vamos adotar 3 línguas para este evento. O português, necessariamente, o espanhol, porque temos muitos colegas, portanto, quer de Espanha, quer da América do Sul e da América Central, que vão participar, e o inglês, embora quem pretenda participar pode depois optar, porque vamos ter traduções simultâneas, embora nós, portugueses e brasileiros, não precisemos de tradução do espanhol, porque entendemos perfeitamente, mas certamente já poderemos precisar de tradução em inglês, e isso será assegurado. Em janeiro, neste momento, o colóquio os 2 eventos estão pensados para decorrerem presencialmente. Em Portugal, a questão da pandemia está em vias de resolução. A abertura da sociedade já se fez a todos os níveis e, academicamente, já temos as atividades presenciais num regresso à quase normalidade que tínhamos antes da pandemia. No entanto, e devido a situações que ainda se verifica em muitos outros contextos mundiais, sobretudo em países onde as pessoas não estão ainda vacinadas, vamos decidir em janeiro que o colóquio será realizado simultaneamente através da via presencial e através do online. Todos aqueles que se querem inscrever para participação online podê-lo fazer, mas o nosso convite é para que este congresso seja essencialmente realizado presencialmente e, desse modo, regressemos também à normalidade que os congressos devem ter e que tanto nós aprendemos com essa participação presencial. Vamos ter a constituição de mesas entre investigadores portugueses e brasileiros e também de outras nacionalidades. Vamos ter comunicações que já podem ser submetidas. Vamos ter a apresentação de pósteres e vamos publicar todos os abstratos e todos os textos definitivos que sejam apresentados através do ISNN, que confere depois uma outra forma de citação dos trabalhos para quem está a seguir a carreira académica. É um desafio que nós deixamos
e que o professor Roberto também vai participar, juntamente com o professor António Flávio Moreira, porque envolve 3 associações. Envolve a Associação Internacional de Estudos Curriculares, envolve a Associação Portuguesa de Estudos Curriculares e a Associação Brasileira de Currículo, que estamos já a trabalhar com essa associação e que, de facto, vamos todos participar neste evento que será de um enorme significado para o contributo que o currículo pode dar para a resolução e a compreensão, acima de tudo, dos problemas que hoje enfrentamos e que a pandemia veio acelerar ou exacerbar ou facilitar para que esta situação seja cada vez mais problematizada. Vamos ter, portanto, como disse, condições ótimas na Universidade do Minho. Temos realizado o colóquio luso-brasileiro por diversas vezes na Universidade do Minho. O mês de junho é o mais adequado para a realização deste colóquio, porque o mês de junho já é o início do verão, onde, portanto, temos muita mais luz, o tempo é mais quente. Braga é uma cidade bastante conhecida pela chuva, certamente não vamos ter, e aqueles também que pretenderem participar em atividades fora do Congresso, mas organizadas pelo Congresso, portanto, terão várias hipóteses de visitar outras cidades, como Viana do Castelo, Guimarães e Porto, que ficam muito próximas. Além disso, no dia 24 para 25, temos a Noite de São João, em Braga e no Porto, que são dos acontecimentos mais marcantes destas cidades, porque são festas populares e o currículo também tem que se associar a uma tradição que é reinventada na base de uma cultura que também é popular e na qual também nos sentimos muito bem. Por isso, agradecia que passassem agora o vídeo da Universidade do Minho e que marquemos presença nestes 2 eventos. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sim. O conhecimento é uma chama, um fogo roubado aos deuses. O conhecimento tem que ser cultivado, deixando as suas raízes penetrar a terra. Os caminhos do saber são múltiplos. É preciso saber procurar. Unidos pela vontade de aprender, saber acolher os novos caminhantes, aprender a trabalhar em equipa, absorver a sabedoria dos outros e procurar novos horizontes. O conhecimento custa a conquistar, mas vale a pena quando colhemos os frutos e os partilhamos com a comunidade. Celebramos as nossas realizações, forjamos as amizades mais profundas e vivemos momentos que nunca vamos esquecer. 2 cidades históricas no Jardim do Minho.
Foi nestas terras que nasceu Portugal. Daqui, levamos o nosso conhecimento ao mundo. E convidamos o mundo à nossa casa. Desculpe, professor Michele, muito obrigado, estava sem áudio. Gratíssimos, professor Pacheco, belíssimo vídeo, né, para nos incentivar a estar em Braga ou participar do 6º colóquio Luso-Afro-Brasileiro geminado com o colóquio internacional de educação, tá? Portanto, um grande evento, tá? Na cidade de Braga, acolhedora como sempre. Obrigado, professor Michele, pela mediação, junto conosco, da conferência, né, do professor Ricardo Vieira. Vamos agora à próxima sessão desse conjunto de atividades, com uma produção, né, dessa sessão, Cores do Sertão, né, ou o Sertão Noturno, que foi uma construção do CUTIV, Grupo de Pesquisa, coordenado pelo professor Antenor Rita Gomes, uma produção do professor Antenor Rita Gomes, do professor Sérgio Luiz Silva e da professora Laira Sampaio. Por gentileza. Poeta, cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante de lá, que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma paioça, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem, pois nesta penosa vida, só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, socado dentro do mato, já pra gata, correlepe, pisando em riba do estrepe, brocando a unha de gato. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando seu gozo, que eu canto o meu padecer. Enquanto a felicidade você canta na cidade, cá no meu sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Para ser poeta de vera, precisa ter sofrimento. Sua rima, ainda que seja bordada de prata e de ouro, pra gente sertaneja é perdido este tesouro. Com seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida perreada, e a dor só é bem cantada, cantada por quem padece. Só canta o sertão direito, com tudo quanto ele tem, quem sempre correu estreito, sem proteção de ninguém, coberto de precisão, suportando a privação, com paciência de Jó, puxando o cabo da enxada, na quebrada e na chapada, moadinho de suor. Amigo, não tenha queixa, venha que eu tenho razão, ele dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. Pois, se não bem sabe o colega, de qual maneira se pega no ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Mas, porém, eu não invejo o grande tesouro seu, os livros do seu colégio onde você aprendeu. Pra gente aqui ser poeta é fazer rima completa, não precisa professor. Basta ver no mês de maio um poema em cada gaio
e um verso em cada fulô. Seu verso é uma mistura, é um tal de sarapaté, que quem tem pouca leitura lê, mas não sabe o que é. Tem tanta coisa encantada, tanta deusa, tanta fada, tanto mistério e condão, e outros negócios impossíveis. Eu canto as coisas visíveis do meu querido sertão. Canto as fulô e os abróio, com tantas coisas daqui. Pra toda parte que eu olho, vejo um verso de cibuli. Se às vezes andando no vale, atrás de curar meus males, quero reparar pra serra. Assim que eu olho pra cima, vejo um divule de rima caindo em riba da terra. Mas tudo é rima rasteira, de fruta de jatobá, de folha de gameleira e fulô de trapiá, de canto de passarinho e da poeira do caminho, quando a ventania vem, pois você já tá ciente, nossa vida é diferente e o nosso verso também. Repare que diferença existe na vida nossa, enquanto eu tô na sentença trabalhando em minha roça. Você lá no seu descanso, fuma seu cigarro manso, bem perfumado e sadio. Já eu aqui tive sorte de fumar cigarro forte, feito de paia de mil. Você, vaidoso, faceiro, toda vez que quer fumar, tira do bolso um isqueiro do mais bonito metal. Eu que não posso com isso, puxo por meu artifício, arranjado por aqui, feito de chifre de gado, cheio de agudão queimado, boa pedra e bom fuzil. Sua vida é divertida e a minha é grande penar. Só numa parte de vida nós dois somos bem guiar. E no direito sagrado, por Jesus abençoado, para consolar nosso pranto, conheço e não me confundo, da coisa melhor do mundo, nós goza do mesmo tanto. Eu não posso lhe invejar, nem você invejar eu. O que Deus lhe deu por lá, aqui Deus também me deu. Pois a minha boa mulher me estima com muita fé, me abraça, beija e quer bem, e ninguém pode negar que das coisas naturais ela tem o que a sua tem. Aqui finda esta verdade, toda cheia de razão. Fique na sua cidade, que eu fico no meu sertão. Já lhe mostrei um espelho, já lhe dei grande conselho, que você deve tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá, que eu canto cá. Obrigado, professor Ricardo Vieira. Obrigado, professor José Pacheco. Obrigado. Obrigado, professora Silvia Michele Macedo. Obrigado, professores Antenor Rita Gomes, Sérgio Luiz Silva e Laila Sampaio. E obrigado, professor Renê Silva, o auxílio da nossa tradutora presente, tá bom? E o técnico Leomir, tá? Por esse bloco de atividade maravilhoso, né? Marcado por uma estética, por um rigor acadêmico que nos toca e não nos faz esquecer desse momento. Um bom dia para todos, todas e todes. Até breve. Bom Até dia. breve. Dia. Foi lindo. Obrigado.